Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Coisas que só acontecem se nós provocarmos. Existem coisas que não irão acontecer, porquanto Deus já deu a você esse poder e essa autoridade de fazer com que elas aconteçam. O mundo espiritual, nada acontece por acontecer, acontece porque Deus determinou em nossas vidas, e as próprias Escrituras também nos diz a esse respeito, que nós temos essa autoridade. Eu quero orar antes de ler a palavra. Eu quero que você saiba que você tem autoridade para determinar que as coisas aconteçam, amém? Diga assim: eu tenho autoridade dada por Deus para fazer acontecer o sobrenatural. Senhor meu Deus e meu Pai, eu faço essa oração por todos esses guerreiros que aqui chegaram, porque, Senhor, estamos num tempo de luta, de batalha espiritual, mas também sei, Senhor, que nem todos estão entendendo como usar esse poder e essa autoridade. E nessa noite, Senhor, eu peço que Tu possas abrir agora a mente de cada um. Use essa autoridade para fazer com que o sobrenatural aconteça na Tua direção, na Tua casa, na Tua família, na Tua cidade, aonde a planta do Teu pé pisar, aonde você passar, o sobrenatural vai acompanhar, porque você tem poder para fazer acontecer as coisas do alto. Diga: eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder. E vou realizar no mundo espiritual o sobrenatural. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Pega a tua espada. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Nosso desejo é estarmos realizando toda a nossa agenda. Nós fizemos uma agenda para isso e estamos seguindo a nossa agenda. Mas nada impediu a vontade de Deus, porque quer queira lá fora ou aqui dentro, o Espírito Santo está fazendo a obra. Não vou dizer que saiu alguma coisa errada, saiu nada errado, irmão, saiu tudo certo. Porque o Espírito que nos guia é o Espírito da verdade. Ele nos trouxe aqui. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será o que, irmãos? E tudo que desligares na terra será. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, Jesus precisou sentir o quanto os seus discípulos eram capazes de promover uma maior mudança no seu tempo com o poder que eles estavam recebendo. Dado o momento, Jesus
começa a interrogá-los a respeito da visão e da atitude, dos pensamentos que os outros tinham a respeito dele. Porque a fama de Jesus, para alguns era muito boa, para outros era um concorrente, era um charlatão, era um falsante. Mas para a maioria, Jesus tinha um espírito profético. Ele tinha uma atitude profética. Ele agia como profeta. E Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas estão falando a respeito de mim? Então logo os seus discípulos falaram: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então a fama de Jesus estava correndo como aquele que tinha uma autoridade profética e de uma das maiores biografias veterotestamentárias, lá do Velho Testamento, Elias, Jeremias e até o mais contemporâneo, João Batista. E Jesus então perguntou a eles: agora, e vocês? Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Sai do campo coletivo e vem para o enfrentamento pessoal. Vem para uma importância significativa de cada seguidor. O que significa Jesus para você? Para você, qual é a importância de ter Jesus na sua vida? Qual é a importância de você servi-lo? Irmãos, sinceramente, absolutamente nada que esteja fora de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu ministério, pode nos servir para alguma coisa. Jesus é a única chave hermenêutica da Bíblia. É nele, por ele, para ele que foram criadas todas as coisas. É nele, é a vida de Jesus sendo completamente a maior importância da minha vida. Jesus não está falando de religião, Jesus não está falando de regras doutrinárias, mas ele falou: o que vocês pensam a respeito de mim? E logo Pedro, ele faz uma declaração tremenda. Pedro realmente era um discípulo colérico, né? Um camarada impetuoso, determinado, cara que tinha realmente uma autoridade. Nos falta muito entender a respeito de experimentar essa pessoa de Jesus Cristo para nos dar essa autoridade. O que me faz mais feliz não é a glória desse mundo, não é aquilo que essa vida oferece, porque tudo muito bonito que não esteja dentro dos ensinamentos e dentro da vida de Jesus não nos vale nada, irmãos. Quando Pedro declarou, essa declaração, ela mexe com o reino espiritual, ele move o sobrenatural. Ele ouve de Jesus Cristo algo que abalou totalmente o conhecimento daquela multidão que estava à sua volta. Porque Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde-lhe:
disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Olha o que está escrito: porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, com a autoridade que tinha, ele movimentou o sobrenatural. Eu não quero me alongar não, mas eu quero que você entenda isso aqui, que se você quer mover o sobrenatural, você tem que estar com uma revelação espiritual da pessoa de Jesus. Porque quando Jesus fala não foi carne nem sangue, Jesus falou não foi a filosofia, não foi a ciência humana, não foi qualquer contexto histórico, não foi através desse movimento dos zelotes, dos fariseus, não foi algo humano. Essa revelação que você está fazendo não veio de ensinamentos nas catedrais. Isso que você está revelando veio do Pai que está nos céus. Quando nós revelamos Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, saiba de uma coisa: estamos revelando algo que está acima de qualquer conhecimento, conjectura humana. As maiores dificuldades que as pessoas têm é justamente entender a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E esse mundo, irmãos, precisa sim que Jesus seja revelado, que Jesus seja realmente colocado sobre os seus corações, sobre suas almas, mas dentro da revelação do alto. Não podemos jamais desmerecer, diminuir, desprezar quem é Jesus Cristo nas nossas mensagens, nas nossas orações, na nossa comunhão, na nossa casa. Jesus Cristo tem que ser o Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso. Ele é o Filho do Deus vivo. A impressão que nós temos é que hoje pregar a respeito de Jesus se tornou tão comum, se tornou até uma forma mecanizada. Mas quando você revela Jesus como aquele que é todo-poderoso, que deixou o trono de glória para se revestir desse tabernáculo humano perecível, mas ali estava a glória de Deus entre os homens. A glória de Deus se manifestou totalmente na pessoa de Jesus. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós podemos ainda anunciar da mesma forma que Pedro, em qualquer lugar, que nossas canções revelem Jesus Cristo como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que as nossas pregações revelem Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. Que as nossas orações não sejam simplesmente meras repetições, mas que sejam confissões de fé. Que sejam realmente um posicionamento confissional de reverência daquele que é todo poderoso. Por isso Jesus falou: olha, o que você está revelando não está vindo de homens. Glória a Deus, igreja. O mundo precisa saber disso. Nós não podemos jamais colocar a revelação de Jesus com trabalhos que venham diminuí-lo, com evocações que venham fazer dele uma pessoa fora daquilo que ele é. Não importa. A palavra de Deus diz que ele é o Filho do Deus vivo, que é através dele que as portas do inferno não podem prevalecer. Quando anunciamos Jesus Cristo Todo-Poderoso, irmãos, o inferno está se armando.
dominando as esquinas, dominando as pessoas, debaixo de vício, debaixo de maldição, debaixo de todo sincretismo, de idolatria, de feitiçaria. É o inferno. Isso é a porta do inferno. Quando você vê uma pessoa bêbada, dominada, quando você vê uma esquina dominada de gente viciada, é a porta do inferno que está aí. Mas quando você revela Jesus como a chave hermenêutica da palavra, quando você revela Jesus como Senhor e Salvador, nenhuma porta do inferno vai continuar aberta, porque o trono de Deus vai destruir, porque a glória que se manifestou nessa terra é muito maior do que as obras do diabo, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Talvez você esteja orando e falando o seguinte: eu não estou vendo nada acontecer. A tua revelação, ela tem que ser uma confissão de fé com segurança. Essa obra aqui, ela é a obra do Espírito Santo. E a palavra foi essa: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno estão todos os sistemas contrários à vontade de Deus. Todo entroncamento, toda trincheira de Satanás que você passa, talvez você nunca tenha levantado uma oração, tenha se importado. Quem sabe você tem olhado e até tem tido pouca importância para aquilo, mas você deveria dizer: Senhor, essa porta do inferno não vai prevalecer, porque eu sou aquele quem revelo a tua presença nesse lugar. Em qualquer lugar que eu for, eu tenho autoridade para fazer o sobrenatural acontecer, amém? E Jesus falou: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Vocês sabem que foi a primeira vez que a palavra igreja apareceu no Novo Testamento? Primeira vez. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós não podemos jamais parar de pregar, parar de falar com autoridade e poder. Eu quero encerrar pensando aqui o que está escrito. Olha só o que Jesus fala para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Irmãos, quando Jesus disse isso, há um trocadilho aqui muito interessante. Porque Pedro, no original do grego, onde o Novo Testamento foi escrito, Pedro significa pedra pequena. Então Jesus disse: eu te digo que tu és pedra pequena. Porque a importância do realizar não está em nós. Pelo contrário, nós somos os menos capazes diante dessa obra. É pela graça de Deus e pela sua misericórdia que Deus nos usa, amém? É pela graça de Deus, não tem qualquer ação do homem que seja reconhecida por Deus, porque Romanos capítulo de número 3, versículo 23, diz que Deus, olhando dos céus, não viu um justo sequer. Ninguém aqui estava apto, hábil, capaz
para realizar isso. Jesus falou: tu és Pedro, tu és pedra pequena, e sobre esta pedra. A palavra pedra no original do grego significa rocha maciça. Ele falou assim: ó, você, Kátia, és pedra pequena, mas as portas do inferno não vão prevalecer, porque tu és Pedro, e sobre a rocha você vai destruir as portas do inferno. Tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja. Você está falando dele mesmo. Pedra significa Petra, rocha maciça. Você não é nada, mas sobre mim você vai edificar a minha igreja. Edificar é trazer almas, edificar é ensinar, edificar é tirar pessoas da maldição do pecado. Você não tem poder, mas em Jesus você vai receber esse poder para trazer almas diante dele. Porque sobre você, meu irmão, foi lançado agora um novo fundamento, amém? Nós não estamos sob o fundamento de Buda, Maomé, Mao Tse Tung. Nós não estamos debaixo de qualquer outra relação que não seja a nossa chave hermenêutica bíblica. Em Jesus, para a glória dele, por meio dele, e através do seu sacrifício, e através do seu nome, que se cale toda a boca e se dobre todo o joelho, e que todos os demônios sejam submetidos ao seu nome. É no nome de Jesus que o mar se abre, é no nome de Jesus que o vento ele se acalma, é no nome de Jesus que os céus e a terra reconhecem que ele é filho de Deus. É no nome de Jesus. E você tem agora esse fundamento. Quando a igreja sai, pode sair mesmo pisando com autoridade. Irmãos, esse evangelismo tem que ser um posicionamento de determinação nossa. Não podemos chegar em lugar nenhum tristes, abatidos por nada, porque nós temos o maior fundamento dessa vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Nada pode nos deter da nossa vida. As coisas só acontecem se nós determinarmos. O mundo é dos determinados, daqueles que têm ação, daqueles que têm atitude. E Jesus nos deu essa autoridade. A autoridade é dele, mas ele nos deu. O que significa autoridade? Uma pessoa que outorga autoridade para alguém, essa pessoa pode exercer no nome dela tudo aquilo que ela tem. Amém? Ele diz: eu te dou toda a autoridade que é minha, eu dou para você. Então tudo que é dele, no nome dele, com a autoridade dele, você pode fazer coisas. E Deus vai fazer isso na sua vida. Não só coisas espirituais. Tudo. Jesus falou: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Tudo. O Satanás, ele é um ser muito maquiavélico. Ele trabalha para tentar fazer com que nós nos esqueçamos daquilo que deveríamos nos lembrar. E trabalha com aquilo que deveríamos esquecer e constantemente estamos nos lembrando.
Aquilo que você deveria esquecer, você está sempre se lembrando, porque o diabo coloca isso na tua cabeça. Aquilo que você deveria se lembrar, o diabo coloca na tua cabeça, você está sempre se esquecendo. Eu quero que você saiba de uma coisa. Não se esqueça disso. Você recebeu autoridade. E ainda que você seja pedra pequena, ou seja pedra pequena, sobre a rocha maciça, a Bíblia diz que nós vamos edificar a igreja. Vamos edificar. Vamos trazer as vidas, vamos conduzir as vidas até a Cristo. Vamos ter palavras que alimentam essas vidas. Da nossa boca vai sair o alimento para as suas almas. Vocês se recordam como Deus alimentou o povo no deserto? Se recordam disso? Se recorda, Marcelo? Tem muitas pessoas, Carlos Eduardo, que estão no deserto. Não é o deserto geográfico, mas é o deserto da vida. E como Deus sustentou aqueles que estavam no deserto com o maná, hoje nós podemos alimentar essas pessoas que estão no deserto da vida. Lá foi com maná, hoje nós alimentamos com pão vivo que desceu do céu. E não importa, você pode ver de repente um amigo, pode ver um parente, pode ver, está lá no deserto, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu irmão, você já tem o pão da vida em tua vida, alimente essa pessoa, alimente mesmo, lança a tua semente sobre as águas. Depois de muito tempo você vai encontrar e repartirás com muito. Essa palavra é a palavra de Deus, não volta vazia, não volta. Eu quero te chamar a atenção nesse sentido hoje. Você precisa edificar as almas. Como nós edificamos? Acreditando que nós temos autoridade. Você acredita nisso? Você tem autoridade? Então Deus vai te levar nessa semana para algum lugar e você vai experimentar isso que eu estou falando. Você vai experimentar isso. Você pode dizer amém? Você vai ser aquele que vai lançar o pão sobre os corações famintos que estão em terras desérticas, lugares áridos, gente morrendo no deserto. Tem gente morrendo no deserto chamada sua casa, seu quarto, no seu escritório. Tem gente morrendo em lugares que são o seu deserto. De repente a esquina, o ponto de drogas, é o deserto delas. Porque o deserto não só está em lugares que a gente acha que são lugares ruins, não. Tem muita gente com conforto, com ar-condicionado, com dinheiro, mas está em pleno deserto. Porque o dinheiro e o Deus dessa vida não pode dar paz nem alegria aos seus corações. Aí Deus vai falar assim, lembra que você é Pedro e sobre esta pedra você vai edificar as almas, vai edificar as vidas, porque o meu Espírito está em você e a palavra que sai da tua boca vai ser alimento para o Espírito, vai quebrar maldições, vai despedaçar o jugo, vai dar uma nova oportunidade, vai trazer um novo sobre as vidas, sobre os corações. Eu quero que você receba essa unção. Diga comigo, eu recebo, pastor. Diga, eu recebo a unção de edificador. Eu tenho a autoridade para edificar vidas diante de Deus, diante deste mundo. Eu assumo essa responsabilidade para a glória do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe.